Bota lá agora esse estelionatário aí. Bota lá o da taxa das blusinhas. É um mentiroso quanto mais. Tinha que ter a lei. Não teve a lei do devedor quanto mais? Agora tem que ter uma lei pra proibir um mentiroso quanto mais. Porque não é possível. Coloca lá. Ou seja, as blusinhas é o apelido que ganhou aquela compra de até $50 pela internet. E eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Nós estamos ficando um país, está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Se você entrar numa loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, vem do Vietnã, vem da China. Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda, sabe? E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Por quê? Porque é uma questão de justiça. É preciso que a gente tenha uma seriedade nisso. E aí vai para todo mundo. Sabe nem o que fala, pelo amor de Deus. Depois tu reclama da juíza e da olha só, Magalu. Olha só. Eu vou devolver pro Hugo e depois vou botar pro Ari aqui, que tá se coçando. Eu não tô, não. Já atravessou a pauta e tal. O que você quer falar da Casa Bahia? Eu quero falar da Magalu. E eu quero saber da saúde financeira da Magalu também, se ela tá entrando nessa fila aí, Hugo Queiroz. Porque é o seguinte, Casa Bahia pediu recuperação judicial ontem, tá? É a matéria aí. Põe a matéria na tela, por gentileza. Dentro aí das recuperações judiciais batendo recorde, né? Nós temos um dado, tá, oficial de recordes de recuperações judiciais. Olha aí. Abre aí. Inverte pra gente ler rapidamente aqui. Olha aí. O número de empresas em recuperação judicial no Brasil permaneceu em nível recorde no primeiro semestre de 2026, tá? O ritmo desacelerou um pouquinho, mas continua recorde. Levantamento aqui do monitor RGV, BISDOC, não sei o que, mostra que junho terminou com 6.341 empresas em recuperação judicial. Uma alta de 6,2% em comparação com o fim de 2025. Apesar do avanço semestre, os dados indicam uma leve redução em julho. O estoque de empresas em recuperação atingiu o pico de 6.513 em maio. Recuou para 6.341 no mês seguinte, uma queda líquida de 172 companhias. Ainda assim, o volume permanece no maior patamar da série histórica, tá? O levantamento também aponta uma mudança no perfil das empresas que recorrem ao instrumento. A recuperação judicial é aquela tentativa de manter ainda, respirando por aparelhos, tá? O pessoal que não entende aí, de forma simples. A recuperação judicial é o seguinte, você entuba a empresa, coloca ela no respirador oficial, no respirador artificial e vê se ela consegue voltar a gerar caixa para pagar os credores. Fica tudo em suspenso, tá? Os compromissos financeiros com todos congelados, para ela ver se consegue ali um fôlego para voltar a ter uma atividade ali normal, tá? Então, assim, depois, se não consegue, aí não tem jeito. Aí é morte cerebral, aí é falência. Falência, tá? Inclusive, quem pode decretar falência hoje não, este mês ainda, até o fim do mês, porque precisa resolver, haverá uma decisão judicial até o fim desse mês em relação a quem? A Oi. Oi, Lula. Oi, Lulinha. Não percam o programa de amanhã. A Oi, ela está na sua segunda recuperação judicial. E ela, esse mês, define o futuro dela. Então, ela pode entrar definitivamente na falência, tá? E a Oi, hoje, ela não é nem 10% do que foi no passado. Aquela gigante. Não, ela vendeu tudo. Foi fatiando, foi vendendo, vendeu fibra. Aliás, né, vocês vão lembrar que eu publiquei aqui o esquemão aí envolvendo TCU, CGU, AGU, Bessias, né, validando ali um encontro de contas, um conserto para entregar 400 mil quilômetros de fibra ótica desse país nas mãos de André Esteves. Agora teve uma decisão judicial que suspendeu, mas ele vai continuar tentando botar a mão, porque isso aí vale de 50 a 100 bi, tá? E é toda a infra do 5G. E acabou o prazo, em vez do governo tomar de volta e relicitar, porque claro que todo mundo quer esse negócio, não. Fez lá um acertozinho, jogou no colo do André Esteves, que no governo Lula, né, tudo cai no colo dele, é impressionante. Mas enfim, voltando aqui à questão da recuperação judicial. Então, olha, desde o início de 2023, a incidência de recuperações judiciais entre microempresas mais que dobrou, passando de 0,03 para 0,7 empresas em recuperação para cada 1.000 CNPJs ativos. No período, o número de microempresas em recuperação praticamente triplicou, saltando de 513 para 1.575. Entre as empresas de pequeno porte, o índice cresceu 69%, enquanto as médias empresas o avanço foi de 36%. Já entre as grandes e muito grandes empresas, a incidência apresentou queda. Atualmente, esse grupo reúne 1.028 companhias em recuperação judicial, movimento atribuído em parte ao aumento da utilização da recuperação extrajudicial
judicial após mudanças na legislação, tá? Então, tudo isso aqui o Queiroz pode nos dar uma visão geral, e ontem nós tivemos, então, a Casas Bahia decretando recuperação judicial, depois de ter apresentado um plano de demissão inédito também, né, de fechamento de lojas, de quase 300 lojas, né, demissão de mais de 3 mil pessoas, etc, etc, etc. E daqui a pouco a gente vai ver a decisão esdrúxula da justiça em relação a isso. Mas o fato tá aqui, ó, prejuízo de 10 bi, tá? Casas Bahia, eu fico me perguntando, o que tá acontecendo? Hugo, a gente sabe, né, grandes grupos econômicos também têm mais crédito, têm mais acesso. Você mencionou, eu não reclamo mais da produção aqui, porque depois que eu vi a Globo News, aquela menina, né, enlouquecendo ao vivo porque a produção não estava entregando as coisas que ela pedia, eu aqui agora ao contrário, eu elogio a minha produção. Então, obrigado aí pela vinheta, tá, gente? Olha só, o Hugo, uma situação realmente muito, muito delicada. Você vê, a gente precisa entender que PIB brasileiro, quem movimenta o PIB brasileiro é pequeno e médio, empresário. Você vê ali que a curva de pequeno e médio explodiu, de recuperação judicial de pequeno e médio explodiu. Aí os grandes, teve uma mudança na legislação, conseguem reduzir aqui, mas também, olha, se o grande, que é grande demais para quebrar, em tese, se o grande tá quebrando, se o grande tá quase quebrando, não vai sobrar nada pros pequenos e médios. Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa realidade das Casas Bahia e do que pode acontecer, por exemplo, com o Magalu, né? Se a gente puder colocar isso numa perspectiva de, por que a Van tá arrebentando, consegue arrebentar com um lucro enorme e tal, e essas outras varejistas não conseguem. Temos que lembrar aqui Americanas, Ponto Frio, escândalos, corrupção, enfim, dentro de tudo, né? Esse cenário do varejo, ele é muito importante porque o Lula sempre empurrou, né, o varejo. Ele sempre bombou o varejo. Quando a gente estava no boom de commodities lá atrás, no segundo mandato dele, ele fez o quê? Botou grana para movimentar o varejo, aí meteu o BNDES, botou subsídio aí, os caras começaram a fazer parcelamento de geladeira em 90 prestações, enfim. O microfone é seu. Bom, Dantas, eu acho que o começar pelo ponto central aqui na minha visão é ter um mercado de capitais desenvolvido auxiliaria e muito nessa questão econômica que nós estamos vendo e debatendo aqui com vocês, né? O que a gente está olhando e noticiando aqui é o reflexo do quê? De uma sociedade vocacionada ao consumo, mas um consumo onde ela não tem poupança, ou seja, ela usa o crédito para se financiar. E como ela não tem uma renda alta, a inflação está comendo ela, o imposto está detonando ela, os juros está lá em cima, não sobra absolutamente nada de capacidade para ela melhorar ou prosperar, ou seja, o crescimento econômico não vem. E o crescimento econômico não vindo reflete nas companhias. Elas faturam menos, elas têm que dar prazo, ter capital de giro na lua, estratosférico, e isso não permite que ela gere caixa. Ou seja, ela também não tem disponibilidade para honrar o seu endividamento. E a gente falou, ela também não tem reserva de capital. Ela se usa do financiamento. E o mercado de capital sólido, desenvolvido, como a gente vê na Europa ou nos Estados Unidos, que é o melhor exemplo, as empresas se financiam com capital de longo prazo. Elas criam essa capacidade de investimento, crescem, geram a possibilidade de distribuir renda para os seus empregados, e aí o ciclo é positivo, o ciclo é estrutural e não conjuntural, como esse modelo econômico brasileiro é. E aí você cresce, se vocês pegarem, por que eu estou falando da questão de mercado de capitais? O índice do Dow Jones, o S&P ou o Dow Jones, quando você olha o gráfico dele, é só crescente. Você pegar desde a década de 50 para cá, é um foguete, é uma reta, porque lá você tem um mercado de capital financiando longo prazo, gerando renda, desenvolvimento econômico estrutural. E aqui no Brasil, não tem. E por que não tem? O oligopólio não permite, como o Diego bem colocou, os bancos querem concentrar esse poder de decisão e tomar a decisão de falar, esse setor vai, esse setor não vai, quero emprestar para esse daqui, não quero emprestar para aquele ali. Nós aqui estamos passando por uma nova operação, viu, Dantas, de financiamento para uma pequena empresa, uma empresa de óleo e gás, que é onde a gente acredita bastante aí no potencial. Nenhum banco quis olhar essa operação. Nossos clientes aqui olharam, gostaram e falaram, vou investir, mais uma vez através de dívida, agora não equity financiando ela, mas uma dívida de longo prazo ali para dentro. Mas o banco não quis olhar, falou, não, peraí, óleo e gás não. Mas vai lá e empresta pro varejo, para Casas Bahia, tem uma margem de 8%, não tem capacidade de pagar e está indo para sua praticamente segunda recuperação judicial. Mas por que a gente está vendo todo esse fundo? É o modelo econômico que a gente está criticando, focado em gasto, consumo, quando a gente não tem competência e capacidade para lidar com isso. Por quê? O juro é estratosférico para segurar a gastança pública. A nossa produtividade é muito baixa, como a Dani Marques bem colocou ali,
ali e não melhora, não cresce, não muda. Por quê? Carga tributária alta, ineficiência de logística é severa no Brasil, né? A CLT inviabiliza. Então, tudo isso, somado, prejudica o desenvolvimento econômico. E aí se materializa nesses setores de margem mais baixa, giro mais alto e precisando o quê? De capital de giro, que é o estilo do varejo, né? Então, a Casas Bahia é só um reflexo de toda a estrutura econômica que a gente enfrenta. Nos Estados Unidos quebram-se varejistas também, obviamente, mas lá é muito mais por ineficiência de gestão ou por competição do setor do que propriamente pelo modelo e formato econômico. No Brasil, a gente tem aqui o capitalismo de compadrio e mesmo assim as empresas quebram. E mesmo assim as empresas conseguem quebrar, né? O caso da Magazine Luiza, Dantas, ela só não está no mesmo estágio da Casas Bahia, por quê? Por conta do mercado de capital. Ela foi lá e fez um aumento de capital para pagar o endividamento, né? Para reduzir a sua exposição à dívida e ganhar um fôlego. Então a situação dela não é parecida com a Casas Bahia, mas porque ela foi no mercado de capitais, emitiu novas ações para poder ganhar fôlego e trazer capital de longo prazo. Mas é tudo que ela não apoia, tudo que ela não dá suporte. Quando ela fala do Lula ou apoia a esquerda, ela vai contra o desenvolvimento do mercado de capital. Porque o mercado de capital desenvolvido, ele liberta as pessoas, ele liberta os empresários, ele dá essa sensação de prosperidade. Nos Estados Unidos, um pequeno empresário consegue acessar a bolsa para se financiar de longo prazo. Pode dar certo ou errado o projeto, mas aí é a dinâmica do negócio dele ou a gestão mal feita. Aqui no Brasil, a gente não consegue entrar nessa esteira, porque os bancos não têm interesse. Agora, nos últimos, também não vou ser o vilão aqui de, né, pregar tudo de ruim neles ali. Porém, anteriormente a 2016, era exatamente isso. Eles tinham todas as rédeas nas mãos. Depois, eles foram experimentando um pouco dessa libertação e o mercado privado de crédito e o mercado de capitais financiando e viram que dá para ganhar dinheiro ali. Porém, ainda assim, com esse oligopólio, eles prejudicam bastante nessa dinâmica aqui, tá? Então, o que a gente está vendo aí da Casas Bahia é um efeito de gestão ruim, mas é um efeito do ambiente econômico brasileiro que é muito negativo. Você não consegue, numa varejista, vender à vista. Você sempre tem que ter a prazo. E quem carrega esse capital de giro? A empresa. Juro subiu, a margem do varejista é muito pequena. Qualquer incremento de Selic de 10 para 15 já arrebenta essa margem dele, ou seja, ele não tem mais lucro, mas ele tem que pagar o capital de giro. E aí ele entra nessa roda e morre, porque ele já está com a estrutura de capital dele alavancada, pesada. Então, voltando aqui, né, e devolvendo a palavra para a gente debater, o ambiente econômico brasileiro, ele é inóspito. Se a gente não mudar isso e transformar, de novo, ou ele 5 anos é pouco, vai ser 10, vai ser 15, e a gente já está 40 anos vivendo com essa trolha, a gente vai para 55 anos aqui, e talvez nem os filhos consigam se libertar dessa tragédia que a gente vive hoje no Brasil. Dá desgosto ver o que a gente está vivendo, dá vontade mesmo de pegar Guarulho 3 ali, terminal e ir embora e desistir disso daqui, porque é difícil demais você conviver com o Lula fazendo essas atrocidades. Puta, ontem eu postei no meu Twitter lá, ninguém aguenta mais esse senhor falando. Toda vez que ele fala, eu tenho vontade de ou pôr no mudo, eu acho que a melhor definição é colocar no mudo, para não entrar numa discussão jurídica aqui que possa me impactar. Hugo, não vai dar para ir para Guarulhos, não. A CVC também tá quase lá, quase quebrando, tá? Então, assim, fica... As aéreas todas quebraram, né, Dantas? As aéreas todas quebram aqui no Brasil, é impressionante. Tudo bem que o ambiente também do setor aéreo é desafiador, mas no Brasil é mais. No Brasil é muito mais difícil. Lá fora você quebra a cada 5, 6 anos. Aqui no Brasil você quebra todo ano, né? Deixa eu chamar o Ari aqui, porque ele entra em modo meditação. É perigoso. Vai. Olha, eu acho que o Hugo está sendo até otimista. Ele está sendo otimista, ele está sorrindo. Põe lá de novo, vai lá. Eu acho, você sabe que assim, eu recomendo a você ter mais cautela, né, com o sorriso. Você está sorrindo, está falando da tragédia, está sorrindo. Eu não sei se você já colocou todos os seus bens lá fora, sua família, você já pôs lá fora, né, Hugo? Não, minhas empresas estão todas aqui. Pensando internamente assim, que bom que eu vou me livrar desse negócio aqui. Mas eu vou começar pela colocação da Bruna. Realmente, Bruna, quando as pessoas imaginam que economia pode puxar política, realmente nós estamos já no fim do mundo. A economia é uma linguagem que explica todos os movimentos políticos. Economia, como a contabilidade, são linguagens. A gente conta com habilidade na contabilidade e economia a gente estabelece o que está acontecendo, a gente conta o que acontece. As pessoas confundem muito, porque o economista tal fez tal teoria. Não, a teoria a estrutura nasceu do comportamento das pessoas que tem origem política. Bom, então a Bruna foi perfeito. Na questão do Hugo também, o nosso problema é que nós não temos poupança, nós não temos capital interno. O nosso nível de poupança interna é mínimo, é um dos menores do mundo. E por que nós temos isso? Por que nossa poupança interna é pequena? Nós não temos capital para financiar
financiar a nossa atividade econômica. Porque o governo assumiu um estado de bem-estar onde ele provém todas as necessidades das pessoas, aposentadoria, serviços médicos. As pessoas não poupam. Previdência, no Brasil, em vez de ser solução pelo perfil de guardar para depois, a fábula da cigarra e da formiga, não, previdência é uma coisa que se tira de um para tentar dar para o outro, imaginando que aquele um do qual se retira o dinheiro vai viver para sempre. Não, nós não temos isso. Tanto que os poucos fundos de previdência que nós temos hoje no Brasil, sabe o que eles estão fazendo? Financiando a dívida pública. E o que o governo faz? Quando ele não tem dinheiro, ele faz uma maquiagem contábil e econômica no orçamento, joga para a futura questão de previdência, joga para baixo, para cima e aumenta a captação no mercado. Então, hoje nós temos uma dívida de 100% do PIB, uma taxa de juros, o Eli falou em 13,50, nada, nossa taxa de juros é 14,80, que é o que foi o leilão do Tesouro ontem. E as empresas não conseguem pagar. A recuperação judicial ainda é pequena. Sabe o que está acontecendo com no setor primário? Por exemplo, um produtor rural que fez um financiamento em 5 anos de investimento e que num determinado ano não conseguiu pagar, ele vai no banco para renegociar aquela parcela e o banco renegocia. Só que o banco coloca em provisionamento no banco, custo do banco, 100% da dívida. Sabe quem vai pagar esse provisionamento? A taxa de juros que ele vai cobrar do adimplente. Aquele que paga em dia, a pessoa que está pagando em dia, está pagando o quê? A inadimplência daquele que está em recuperação judicial. E assim recursivamente em toda a cadeia de crédito. Onde é que os bancos estão ali, brincando, se aproveitando de quê? Da incúria do governo. Agora, não, mas isso é novidade? Não, isso não é novidade. Eu só vi um momento em que isso deixou de ser novidade. Exatamente como a Luísa Trajano disse. No governo Bolsonaro, na hora que o Campos Neto, seguindo, eu acho que inspirações do avô, começou a botar ordem no crédito. E nós conseguimos sair, como disse o Cláudio, da pandemia melhor economicamente que todo mundo. O que eles fizeram depois disso? Entrou o Lula e o Lula emitiu mais dívida. O Lula conseguiu emitir mais dívida no curto espaço de tempo que toda a dívida necessária para sustentar a pandemia. O que nós temos no Brasil é a maior desorganização econômica do mundo, pior do que países que estão em guerra. Então, ou para, porque não tem jeito. Ontem o Lula veio falar do poço que ele diz que é mentira, que foi inaugurado no Amapá. Aquilo já se sabe há 50 não vou dizer, mas há muito tempo. Bom, nós temos um potencial de captar recursos e desenvolver a partir do setor extrativo mineral, petróleo e mineração, de bilhões. O que nós precisamos aqui? Literalmente ordem econômica. O capital vem. Isso que a Dani falou, inclusive, aqui, o Degô pode confirmar comigo aqui. Se nós começamos a simplesmente botar ordem, o capital vem. O que o capital não vem é para essa desorganização econômica. Ninguém entra numa casa bagunçada. Você imagina, tem 2 casas para entrar. Numa você vê uma gritaria, todo mundo brigando, batendo papo. Você não vai naquela casa. Vai. Na outra tá todo mundo organizadinho, você vai lá. Vai, sabe quem vai? A polícia. Os trombadinha. Não, tá todo mundo brigando, aí o cara olha assim, opa, peraí que tem um relógio em cima da mesa, vai lá, aí tem um videocassete, não, agora mudou, agora tem uma televisão, tem a televisão, vai lá e rouba a televisão. Enquanto as pessoas estão discutindo, a casa tá sendo roubada. É exatamente o que tá acontecendo aqui com a gente, tá? Tem que conclua? Só concluindo. Então, e mais uma vez eu volto ao Hugo. Isso mesmo, Hugo. O mercado de capitais é a solução. As empresas brasileiras precisam mais sócios, menos credores. Eu cunhei essa frase em 1982 e o ministro Hélio Beltrão repetiu, quando nós estávamos fazendo com que os fundos de pensão, que a poupança de previdência, fossem destinados à capitalização das empresas. Nós temos que voltar à ideia de poupar, produzir, crescer e ganhar dinheiro. E o mercado de capitais é o caminho.